bom? Então, lição número 9, o mistério da unidade revelado. O textuário diz assim, está em Efésios capítulo 3, versículo de número 5. Efésios 3, verso de número 5. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora, tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios 3:5. Verdade prática. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Essa é a verdade prática da nossa lição de hoje. E já por meio da palavra de Deus, por meio das Escrituras, nós temos o privilégio de termos acesso ao mistério que esteve oculto desde todos os séculos, revelado aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Esse mistério se mostra em Jesus Cristo, a esperança da glória, edificando sua igreja. É privilégio saber que Deus revelou isso aos simples, aos que se achegam a Ele por meio da fé em Jesus. É uma dádiva ter acesso ao mistério pré-estabelecido por Deus na eternidade. Só Cristo pôde proporcionar isso para a sua igreja. Somente a palavra de Deus desdobra em detalhes a profundidade e a grandiosidade desse santo mistério. É o que nós vamos estudar na lição de hoje. Vamos fazer a leitura bíblica em classe? Está em Efésios capítulo 3. Se você está com a revista, acompanhe. Ou com a sua Bíblia, Efésios capítulo 3. Verso 1 até o verso de número 13. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Lembra na lição 1 dessa revista? Fala sobre que essa carta é uma das cartas em que Paulo estava na prisão, né? Então, essa é uma carta que tem esse diferencial. Paulo, prisioneiro, Paulo. Ele fala até em Efésios mesmo, embaixador em cadeias, né? que ele estava preso numa situação adversa, mas ele recebe essa revelação para escrever essa carta aos irmãos de Éfeso. Por esta causa, pela causa do Evangelho, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Essa determinação, essa missão que ele recebeu do próprio Jesus Cristo. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Aqui já dá uma característica, uma definição desse mistério, né? Do qual fui eu ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder.
a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Ok? Então esse é o texto bíblico, da leitura bíblica em classe, e nós vamos agora para a introdução da nossa revista. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. O comentarista ele faz o bloco do versículo 1 ao versículo 4, demonstrando esse primeiro texto que acabamos de ler aqui, vai do versículo 1 ao versículo 4, fala dessa revelação do mistério que estava oculto e que os apóstolos receberam por meio de Cristo. Continuando, nessa lição estudaremos o conceito bíblico para a palavra mistério. Versículo 4 fala sobre mistério de Cristo e isso aí, versículo 4 fala sobre mistério, sobre o mistério. Vamos lá. Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Então aqui, já na introdução, há uma percepção do comentarista, elencando aqui possíveis aqui 3 desdobramentos acerca do mistério, né? Mistério oculto, estava oculto e foi revelado por meio de Cristo, esse mistério que estava oculto, tá? O comentarista ele faz uma separação para a gente entender a definição do conceito bíblico de mistério, tá? E também como esse mistério foi revelado na nova aliança, e nós vamos também ver como esse mistério ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Então aqui tem, já na introdução, todas as etapas que nós vamos ver aqui dentro da lição 9, que trata sobre o mistério da unidade revelado, é o que nós vamos ver hoje na lição. Tá? Vamos lá, ponto 1. O mistério oculto no Antigo Testamento. Agora nós vamos para esse ponto da lição, que vai trazer o desdobramento de como esse mistério ele esteve oculto na antiga aliança, ok? O comentarista vai falando o seguinte: os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários dela. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Ou seja, um grupo ignorava tudo, não queria saber, até por desconhecimento, e outro grupo se achava o dono da bola, né? Pensava serem os únicos beneficiados de todas as promessas, de tudo aquilo que havia de bênção e etc. Porém,
Ambos os grupos, gentios ou judeus, eles desconheciam esse mistério que esteve oculto, tá? Vamos lá, ponto 1.1. O conceito bíblico de mistério é muito recorrente. A gente vê algumas pessoas dizerem o seguinte: é mistério, tá? Nós vamos ver o que realmente o conceito bíblico aponta para mistério, ok? Vamos lá. Do grego, mysterium. A palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Olha o versículo de número 3 que nós lemos lá de Efésios 3. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Ou seja, a definição aqui da palavra mistério, ela já traz aqui algumas orientações para nós. O que é a palavra mistério? É um segredo ou uma doutrina secreta. Porém, no âmbito de Efésios capítulo 3, que nós estamos estudando em questão, a palavra mistério ela tem um sentido aqui de algo, de uma verdade divina que esteve oculta e que agora passa a ser conhecida, ok? Não se refere a algo misterioso. A palavra mistério não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinava alguns adeptos do falso misticismo, que está lá em Colossenses capítulo 2, verso de número 18. Vamos ler esse texto? Colossenses capítulo 2, verso de número 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. O comentarista já está aqui no seu primeiro conceito falando sobre mistério. Ele está dizendo que a palavra mistério ela não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam os adeptos do falso misticismo. Ou seja, ele está fazendo aqui, o comentarista, tecendo o seu comentário, logicamente, dentro da palavra mistério, e trazendo uma conexão com Colossenses capítulo 2, verso número 18, aonde existia doutrinas falsas, falsos ensinamentos, falsos mestres, que se introduziram dentro da igreja a fim de distorcer o ensino das escrituras, elevando os anjos a uma posição elevadíssima, fazendo de Jesus um ser bem rebaixado, e que somente algumas pessoas dentro da sua comunidade teriam acesso a essas revelações tão transcendentes, tão divinas, e eles eram tipos de falsos doutores, falsos mestres, que os seus modos de crer eram modos sensitivos, onde a experiência estava acima de todo tipo de revelação, as experiências, o culto aos anjos, essa forma de acesso a um ser divino era só para alguns. E o comentarista aqui já está dizendo para nós que a palavra mistério ela não se refere a esse algo
misterioso que somente alguns têm acesso a compreender algumas realidades do mundo espiritual. Não é isso, né? Se bem que nós vemos isso muito acontecer, né? Algumas pessoas pensarem que somente umas pessoas têm mais contato e comunhão com Deus, alguns iniciados, etc. Mas não é isso que o Paulo escreveu aos Colossenses. Ele está combatendo uma doutrina gnóstica que estava sendo introduzida na igreja, e a igreja do primeiro século ela sofreu muito, né? A igreja ela sofreu muito com esses falsos mestres que se introduziram dentro da igreja para trazer distorção à mensagem do evangelho. Pelo contrário, voltando para a revista, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos, ok? A palavra mistério, ela tem esse significado dentro do estudo que nós estamos vendo hoje de Efésios capítulo 3, na lição de número 9, nós estamos estudando sobre essa palavra mistério aqui, nesse primeiro ponto, e ela tem esse significado de algo que esteve oculto e que agora foi desvendado em benefício do ser humano, ok? Vamos lá, ponto 2. O desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como agora. Versículo 5, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos profetas, apóstolos e profetas. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. A mensagem, a revelação de Deus, ela foi desde o Antigo Testamento a chegar ao Novo Testamento e a nós nos dias de hoje, ela foi sendo uma mensagem progressiva, né? Deus foi revelando aos poucos aquilo que ele iria fazer. Chegou no ápice, que foi na plenitude dos tempos, chega Jesus, aonde esse mistério que estava oculto lá no Antigo Testamento, ele foi revelado. Então Deus veio tratando aos poucos, de modo didático, né, progressivamente. A história foi sendo construída e Deus vem vindo ensinando desde o Antigo Testamento. Não é que lá no Antigo Testamento eles não tinham uma compreensão de como seria isso, mas eles sabiam que Deus estava fazendo alguma coisa, né? Conforme nós vamos ver aqui, o ponto 3, o mistério e os profetas da Antiga Aliança. Nós vamos ver, olha como esse mistério. Os escritos do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Se a gente ler aqui em Gênesis, capítulo 12, vamos lá em Gênesis, capítulo 12, verso de número 3. Vamos lá em Gênesis 12, 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Capítulo 22, Gênesis 22, verso de número 18. Gênesis 22, 18.
em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Ou seja, havia algo já dito por Deus na antiga aliança, porém eles não saberiam como isso seria feito. E esse mistério que estava oculto lá atrás, ele foi revelado na nova aliança. Vamos continuando aí, na revista. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. As barreiras raciais, as barreiras religiosas, todas as barreiras foram rompidas por meio de Cristo. Judeus, gentios, agora iriam formar um só corpo, um só povo, através de Jesus Cristo. Esse era o mistério que estava oculto à igreja de Jesus Cristo. Olha o versículo de número 6, conforme está em Efésios capítulo 3, verso de número 6. Paulo já dá lá a definição, né, desse mistério, a saber que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Aqui o comentarista fala das barreiras raciais, e eu quero abrir aqui um parêntese, né, que nós tivemos nessa semana, não sei se você acompanhou, um caso chocante, né, que passou aí na TV, de um homem negro nos Estados Unidos. Ele foi pego pelos policiais, os policiais o renderam, imobilizaram ele, e o policial botou seu joelho no pescoço dele. E tem um vídeo aí circulando aí pelo YouTube, pela internet, você vê. Ele falando com o policial: eu não estou conseguindo respirar, eu não estou conseguindo respirar, eu não quero morrer. E o policial com o joelho pressionando o pescoço desse homem, e acabou que o homem morreu. Uma cena assim chocante, né? Chocante. Se o homem foi pego em delito, era só pegar um homem, poderia imobilizá-lo, prendê-lo e levá-lo. Mas ele ficou com o joelho pressionando o pescoço até o homem morrer sem poder respirar. Chocante. Isso gerou várias ocorrências nos Estados Unidos, várias manifestações, né, ocorreram nos Estados Unidos. Isso sempre acontece, e lá nos Estados Unidos é muito forte ainda o racismo, lá nos Estados Unidos, e até aqui mesmo no Brasil nós temos racismo ainda nos dias de hoje, né? É triste a gente ver o ser humano chegando na sua crueldade ao extremo, em alguém que está imobilizado e o ser humano matar a pessoa por pura crueldade. Isso é muito triste e lamentável. Vamos lá. 2. O mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. O plano divino que estava oculto lá na antiga aliança foi revelado ao apóstolo, e dá uma ênfase aqui ao apóstolo Paulo acerca desse mistério que foi revelado à Igreja de Cristo no Novo Testamento. Ponto 1 do tópico 2 que nós estamos. Revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro. Na introdução aqui nós lemos lá o texto, e
Na primeira lição nós temos a definição dessa estrutura da carta de Efésios, e a carta da prisão, né, onde Paulo está preso, e da prisão ele escreve as cartas. Lá dentro da prisão ele recebe a revelação e ele escreve a carta. Tá? Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, ele era prisioneiro, o processo da sua vocação e como lhe foi esse mistério manifestado pela revelação. Ok? Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu o seu apostolado de homem algum. Vamos ler esse texto? Gálatas capítulo 1, verso de número 1. Paulo, apóstolo, e ele fala o seguinte: não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Paulo faz aqui uma defesa do seu apostolado, dizendo que ele não recebeu a sua vocação através de homem algum. Ele recebeu do próprio Jesus Cristo. Por que Paulo faz isso? Pela desconfiança que existia dentro da comunidade cristã, da igreja, que dos falsos mestres que ensinavam e se introduziram dentro da igreja, de que ele seria um falso apóstolo, que ele não fazia composição desse grupo de apóstolos. E ele mostra aqui as suas credenciais, tá? Falando que não foi por homem algum que ele recebeu o seu chamado, o seu apostolado. Não foi de homem algum, foi do próprio Deus, foi do próprio Cristo. Continuando, que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem. Verso 11. Mas vos faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Ou seja, a essência do que ele está anunciando não é uma essência vinda do ser humano. A essência do evangelho que ele está comunicando, das verdades, da doutrina que ele está ensinando, é do próprio Cristo, de revelação que veio do próprio Cristo. Não teria problema nenhum, e não é aqui nenhum sentido de arrogância do apóstolo Paulo dizer essa palavra. Ele está dizendo isso para reforçar o apostolado dele e saber que o que ele está ensinando não foi algo que ele aprendeu com alguém, mas foi uma revelação direta do próprio Cristo para ele ensinar as doutrinas que ele estava ensinando. Não era segundo os homens. E que, ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum. Verso 16. Revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está aqui demonstrando as suas credenciais do seu apostolado, fazendo uma autodefesa do seu apostolado e demonstrando aqui as suas credenciais de que tudo que ele estava ensinando foi algo diretamente revelado por Jesus Cristo para anunciar à igreja os ensinamentos. Hoje nós vivemos sob a iluminação dessas verdades e pregamos essas verdades que já estão reveladas aqui no Novo Testamento. Ninguém pode surgir hoje dizendo o seguinte: eu tenho uma nova revelação. Ninguém pode surgir dizendo
que ele tem uma nova revelação escriturística, dizendo que Deus revelou aqui uma nova mensagem, diferente daquilo que está escrito dentro da palavra. Tá? Não pode haver um choque. E aqui eu não quero colocar a revelação como uma revelação escriturística. Só quem teve a revelação escriturística foram os apóstolos para compor o Novo Testamento. Era uma das credenciais, algumas das características que elencavam o apóstolo do Novo Testamento. Eram que eles receberiam diretamente da parte de Deus, através do Espírito Santo, a inspiração para escrever as igrejas do Novo Testamento. Ok? Agora, se alguém tem alguma manifestação que diz que teve alguma visão e não coaduna com a palavra de Deus, está equivocado, tá? Não pode haver esse contrassenso. Tem que estar tudo sendo sempre debaixo da Escritura. Vamos lá. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e os demais apóstolos, conforme está em Atos capítulo 4, versículo 17, versículo 27, é o que a gente acha aí no Novo Testamento. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Jamais, né? O ser humano, por mais inteligente que ele seja, ele não consegue ter essa capacidade de desvendar realidades espirituais. A inteligência ajuda muito. Né? Uma pessoa inteligente, uma pessoa intelectual, uma pessoa que tenha cultura, né? Tem acesso a isso, é bom. Mas verdades espirituais só é discernida por espirituais. Por alguém que foi quebrantado, por alguém que reconhece a sua pequenez, por alguém que reconhece que necessita de Cristo diariamente na vida, por alguém que coloca toda a sua inteligência, toda a sua capacidade humana, toda a sua formação humana debaixo dos pés de Cristo. Ele se dobra a Cristo, confessando seus pecados, é que essas realidades espirituais vão fazer sentido na sua própria vida. Quando uma pessoa ela não nasceu de novo, ela não teve um encontro com Jesus, ela não reconheceu a grandeza de Jesus, ela não se dobrou a Jesus, por mais que ela tenha inteligência, um nível intelectual alto, ela jamais vai ter aquecido no coração as verdades das Escrituras, porque só é discernido por alguém que é espiritual. Com isso, eu não coloco de lado a inteligência, a busca pelo saber, que são imprescindíveis para a vida de qualquer ser humano. Quanto mais você estuda, quanto mais você busca em saber, em conhecer, você vai agregando para a sua vida. E tudo isso, para nós que temos um encontro com Cristo e somos discípulos de Cristo, nós pegamos tudo isso e colocamos aos pés de Cristo. Reduzimos tudo isso que nós temos como se fosse nada, para que a glória de Cristo seja maior, para que o louvor seja dele, para que a honra seja dele, e não a nossa capacidade. A gente usando as palavras do apóstolo Paulo. Não é que seja pela nossa própria capacidade, porque de nós mesmos nós não podemos nada. Tudo que nós fazemos e tudo que nós temos, tudo isso provém de Jesus para a nossa vida, provém de Deus para a nossa vida. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor. Portanto, continuando aí, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Não é carne e nem é sangue que nos revela, é o próprio Deus que nos revela. É o próprio Deus, através do Espírito Santo, que vem até o ser humano, descortina o seu coração, tira as escamas dos olhos e faz ele perceber a beleza de Cristo e responder por fé e arrependimento, confessando os seus pecados. Essa é a revelação divina que chega até nós através de Cristo.
Vamos lá. 2. O mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação de que o Pai idealizou tudo desde sempre. Vamos lá, Efésios, capítulo 1, 1:14. Efésios 1:14, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. 3:11, seguindo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. A revelação desse mistério revelado nas páginas do Novo Testamento, que é a união dos povos, quer judeus, quer gentios, que abraçam a fé em Cristo, se tornam agora um novo homem, a saber, a igreja. É a composição da igreja, que é a junção de todos os povos, toda raça, toda tribo, toda nação, que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, formando assim a Igreja de Cristo. Essa revelação começa pela declaração que o Pai idealizou tudo desde sempre. Nós estudamos isso em lições passadas. Em Efésios capítulo 1, o verso de número 3, 4, 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Continuando. E prossegue com a execução da obra de Cristo. Vamos lá? Na eternidade, há um planejamento desse plano. É uma redundância falar isso, né? Na eternidade, há o planejamento. O plano que na eternidade foi projetado, ele prossegue com a execução da obra de Cristo. Cristo vem, executa, morre na cruz, possibilitando a salvação do ser humano, retirando do ser humano a inimizade que o ser humano tinha com Deus, é rompida, é estabelecida agora a paz. Jesus executa esse plano, continuando aí na revista, e também com a criação de uma nova humanidade, com a execução do plano de Jesus. Na eternidade é planejado. Na plenitude do tempo, Jesus vem. Encarna num corpo humano. Vive a sua vida. Morre numa cruz. Ressuscita. Quando acontece isso, ele cria agora uma nova humanidade. Esse termo é a junção, né? A barreira, o muro de separação que estava entre judeus e gentios, ele é quebrado, é retirado. E agora ele forma uma nova humanidade. Agora ele forma, com a junção daqueles que creem e confessam Jesus como Salvador, é formada agora uma nova humanidade, ou seja, é formada agora a Igreja de Cristo. Como também a união de judeus e gentios, como família de Deus e corpo de Cristo. E a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim,
o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Olha que responsabilidade agora a igreja tem de levar, de anunciar, de ser a principal agência de divulgação desse mistério, que é a igreja. De que o homem está perdido, de que o homem está morto em seus próprios delitos e pecados, que ele precisa se arrepender dos seus pecados, que ele precisa ter o senso de que ele está pecando e vivendo uma vida distorcida, longe de Deus, e que o está levando para a destruição eterna, e que ele precisa fazer meia volta, se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como seu Salvador. Esse é o principal papel que a igreja tem que desempenhar. De pregar o evangelho, de formar discípulos. É o que a gente faz aqui. A gente faz discípulos quando vai na rua e faz o evangelismo. Você faz discípulo quando você está pregando em cima de um púlpito, quando você está ensinando, quando você está aconselhando. Tudo isso são obras da evangelização na formação de discípulos. E a igreja tem essa multiforme. Né? A igreja tem ela é multitarefada, em que cada membro, cada pessoa, cada membro do corpo de Cristo tem vocações, são dotados de vocações para determinadas áreas, para trabalhar em determinadas áreas. Então cada um trabalha numa área e o trabalho de cada um vai convergindo tudo isso para a glória de Cristo, para a evangelização, para consolidar discípulos, para que cada um dentro da sua área desempenhe o seu papel e sem nenhum sentimento de achar que um é melhor do que o outro, mas no sentimento de estarmos juntos e unidos, desempenhando o nosso papel para a glória de Deus, para que a igreja de Cristo seja manifestada, para que pessoas possam ter acesso a essa mensagem, para que a igreja possa ser disseminada e no sentido de aglutinar pessoas que nós, como seres humanos, não temos a capacidade de saber quem é quem, e nós pregamos a mensagem do Evangelho. Isso a gente faz em diversas modalidades. E a gente faz isso tudo para convergir isso para a glória de Deus. Para que o homem tenha acesso à mensagem do Evangelho. E que a gente possa ser um canal da evangelização, da consolidação, do discipulado. Né? Aí tem pessoas que falam assim, estava até ouvindo um amigo falando sobre isso, né? Ah, eu aceitei Jesus, foi lá na frente, né? A pessoa vai lá na frente, aceita Jesus e ela que se vire, acabou, ela vai andando com as próprias pernas. Se isso aconteceu com você, né, isso é experiência pessoal sua. A igreja ela é chamada a consolidar, a ser sistemática no ensino, a ser comprometida com o ensinamento. Uma igreja madura, uma igreja edificada, é uma igreja que tem na sua base a consolidação do ensino bíblico, aonde há palavra, onde há pregação, aonde há estudos bíblicos, aonde tem pessoas interessadas em participarem de ensinos bíblicos. Isso está demonstrando uma igreja que está caminhando para uma maturidade. E as pessoas que vêm na nossa igreja e vão lá, aceitam um apelo, é dever da igreja consolidar essas pessoas, ensinando e formando discípulos, indo na casa, fazendo estudos bíblicos e etc, né? Etc. Mas consolidando com a palavra. Consolidando com a palavra. A palavra tem que ser o centro, né?
Ah, nós damos prioridade à palavra. Aí no culto só tem 20 minutos para pregar. Qual é a prioridade? É a palavra? Então nós temos que repensar. É a palavra que tem que ser a espinha dorsal da igreja. Só tem como ser maduro, consolidado, edificado, casa na rocha, com palavra de Deus. Vamos lá, 3. Estamos no tópico 2, o mistério revelado no Novo Testamento. Vamos para o 3. A magnitude do mistério. Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um povo. Havia a separação. Sem distinção de pessoas, etnias ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, conforme Deus planejara desde o princípio. Outrora, na antiga aliança, não havia essa informação de como seria, né, a formação de um só povo. Eles sabiam, os profetas da antiga aliança, que havia algo por onde percorria a bênção de Deus para todos os povos que se dobravam a Deus. Mas não sabia como isso iria ocorrer. Na nova aliança nós temos essa verdade revelada através dos apóstolos, e em específico aqui pelo apóstolo Paulo, trazendo a revelação desse mistério que estava oculto na antiga aliança, que foi revelado agora na nova aliança. A formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnias ou classe social. Se você teve a oportunidade de ver o espetáculo Rua Azusa, um espetáculo lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Quem foi ganhou muito. Eu saí de lá maravilhado. Maravilhado. Foi muito bom mesmo. É o espetáculo que trata da Rua Azusa e fala sobre o preconceito racial. Sabe aonde? Entre os cristãos. Seymour ia estudar, sabe onde ele ficava por ser negro? Do lado de fora. A aula ocorrendo lá do lado de dentro, colégio cristão, seminário. Aula ocorrendo lá do lado de dentro, porque ele era negro, ele tinha que ficar do lado de fora. Em Cristo acabou tudo isso. Isso é algo do passado, né? Algo de uma mente Vamos lá. E parece que esse sentido de ter uma classe, quando Jesus vem, morre, deixa sua mensagem, os discípulos vão indo, e os apóstolos, a igreja parece que demorou também um pouquinho a assimilar isso. Em Atos capítulo 11, vamos ver lá em Atos. Atos capítulo 11, verso 4. É um bloco de versículos aqui até o 17. Depois você acompanha em casa aí. Ó. Pedro vai se justificar perante a igreja de haver batizado Cornélio. Os apóstolos ouviram, e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputava com eles
os que eram da circuncisão, dizendo: entraste na casa de varões circuncisos e comeste com ele. O grau de separação que ainda existia, né? Ou seja, nós somos circuncisos, eles não têm circuncisão. Eles são gentios, você entrou lá, comeu, etc e tal. Parece que havia ainda esse sentido de separação, mas só que em Cristo tudo isso acaba. Tudo isso é rompido. Em Cristo não tem mais espaço para esse exclusivismo entre eu e o outro. Agora nós somos irmãos em Cristo e desfrutamos da mesma fé em Cristo. Não tem mais essa separação, não tem mais esse sentido de ter que circuncidar. Não, não. Agora a fé é em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Ponto 3. Ponto 3. O mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Deus, desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Se Deus foi surpreendido pelo pecado no Éden, Deus não é Deus. Ele precisa aprender com o ser humano para tomar alguma decisão. E Deus age inteiramente livre. O plano de Deus foi estabelecido na eternidade. Foi pré-estabelecido na eternidade. Deus não foi surpreendido com o pecado do homem no Éden. Ok? Ponto 1. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Riquezas insondáveis, né? Olha o que o versículo de número 8 fala: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada pela graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, ou insondáveis à mente humana. Está elencando as riquezas de Cristo como algo muito grandioso, muito além do que a capacidade humana pode até projetar. Cristo é mais. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas, essa notícia, era algo imensurável. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedida aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o desejo da vontade divina, que articulou o plano, o conteúdo desse plano, e a pessoa de Cristo que executou o plano estabelecido por Deus. Eu não me canso de falar sobre isso aqui, né? Sobre o plano. Tudo abrange aqui o beneplácito da vontade divina, que articulou o plano. Na eternidade houve o plano. O conteúdo desse plano se manifestou através de Cristo, possibilitando o ser humano, conforme em Efésios capítulo 2, verso 1, que estava morto em seus delitos e pecados, de, através da fé e da graça de Deus, porque a salvação, do começo ao fim, é graça de Deus. É por intermédio da graça de Deus.
que o homem consegue ter a fé e se arrepender dos seus pecados. O conteúdo desse plano e a pessoa que executou o plano pré-estabelecido por Deus, Jesus Cristo. Ponto 2. O eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. O que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. É aquilo que eu falei lá atrás. Deus vem progressivamente se revelando progressivamente até chegar à plenitude dos tempos, que é o momento ápice, o momento oportuno que Jesus nasceu na perspectiva humana, vê esse mundo e manifestou e cumpriu, executando o projeto pré-estabelecido antes da fundação do mundo. Indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestada. Deus está no controle de todas as coisas. Eu vi um vídeo na semana retrasada de um pregador coach aí, e dizia que Deus não está no controle de tudo. Eu não sei qual é o Deus que ele está servindo. O Deus que eu sirvo é o Deus que controla todas as coisas e está no controle de tudo. Tá? Para que agora seja manifestada segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja, e a revelação desse mistério sempre tiveram de acordo com o desígnio divino, para serem executados por intermédio de Cristo. Ok? 3. O plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. É aquilo que a gente falou agora um pouco tempo aqui atrás. Deus não foi pego de surpresa e aprendeu com o ser humano, teve que ver o que o ser humano ia fazer. Peraí, houve o pecado aqui de Adão, agora eu vou estabelecer um plano. Não, o plano já estava pré-estabelecido. Tá? O plano divino não surgiu pelo advento do pecado. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. A gente não sabe e não entende, mas existe um propósito eterno em andamento. O próprio Jesus, em Mateus 24, ele revela algumas coisas que vão acontecer como desdobramento de que tudo isso está dentro de um propósito maior em que o ser humano limitado não consegue entender. Guerras, pestes, tudo isso está dentro de um propósito maior, que é o princípio das dores, em que Deus está como um regente maior, regindo todas as coisas, assentado no seu trono, governando sobre tudo e sobre todos, que nada foge do controle dele, e que tudo isso tem um propósito dentro da história, que o ser humano pode não entender pela mente limitada, que um dia na eternidade nós iremos ter a percepção de como tudo isso se desenvolveu. Deus é soberano, Deus é soberano. Ele controla tudo, tudo, tudo.
Se você está participando com a gente sobre o nosso estudo que nós temos sobre algumas matérias da teologia, nós estamos estudando Cristologia, você vai ver que Cristo controla tudo. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse tempo, nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Concluindo nosso estudo de hoje, já estamos aí indo para o final da nossa lição. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Okay? Então, o que é esse mistério? O mistério da unidade revelada. O que é esse mistério que o apóstolo Paulo ele fala em Efésios capítulo 3? Né? Termino fazendo leitura novamente do texto de Efésios 3. Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a expressão da graça de Deus, para convosco me foi dada. Como foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, um pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, no qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros, fazem parte dessa herança. Agora nós somos adotados como filhos de Deus, co-participantes, co-herdeiros de um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, esse mistério da igreja, que no Antigo Testamento esteve oculto, no tempo estipulado por Deus, ou na plenitude do tempo, ou no momento certo, no tempo de Deus, ele revelou e, com seu eterno propósito, deu essa revelação aos apóstolos. Que agora judeus e gentios não eram mais separados. Eles estavam dentro desse mistério de formar agora um povo, e esse povo seria chamado igreja. Esse mistério, agora revelado, ele deve ser anunciado, deve ser proclamado, esse anúncio da igreja de Cristo aos povos. Amém? E assim a gente encerra a lição número 9, tá? E que a gente possa ter esse mesmo sentido aqui, ó, dessa arte, né? De estarmos unidos, de ter dentro da igreja a composição de todas as etnias, raças, sem preconceitos, sem distinção, formando a igreja de Cristo, combatendo um bom combate, avançando e proclamando que Jesus é o Senhor. Essa é a missão da igreja.
proclamar a verdade de Cristo aos povos. Amém? Deus te abençoe. Nós estamos aqui encerrando a lição número 9. E nós estamos aqui, nosso pastor está aqui com a gente, pastor Roberto.